Olá, meus amores, queridos de minha vida, que estão aqui conosco porque vão fazer no dia 21 a prova do 45º exame de ordem. Eu tenho certeza que você está nervoso, aquele friozinho na barriga, aquela tensãozinha, né? Mas vai dar tudo certo, gente. E fica comigo, tanto nessa live quanto no nossa live de questões, que, salvo engano, vai ser no dia 15. E, além disso, eu vou dar aulas bônus para vocês, gente. Olha, na parte da manhã, eu vou fazer um intensivaço. Quero que você fique de olho no Instagram do CERS, aqui no YouTube do CERS, porque eu vou colocar uma série de aulas temáticas. Nós vamos dar aqui o nosso top 10, com super dicas, 10 temas selecionados, mas nessas aulas, gente, eu vou reduzir, vou restringir para alguns temas e a gente vai aprofundar mais. Não vão ser só dicas, não, tá? Vai ser uma aula que vai preparar você realmente para aprovação. Então, você fica ligado, tanto no Instagram do CERS, no meu Instagram, né? Então, do CERS OAB, do professora Ana Cristina, e também aqui no próprio canal do YouTube do CERS, porque você vai ter essas aulas muito maravilhosas, sensacionais, extraordinárias, com material incluso, para que você possa ter uma preparação realmente top nessa reta final para a prova do 45º exame de ordem. Certo? Então, vamos lá, gente. Vamos para o nosso top 10. E, afinal de contas... Ah, e outra coisa, gente. Vou esperar você, que vai para a segunda fase de penal, junto comigo. Na preparação da segunda fase, eu, você, Cíntia, vamos pegar essas 6 mãos e fazer a aprovação, ok? Então, vamos lá, gente. O que a gente vai falar nesse nosso top 10? Eu escolhi alguns temas, e aí, indiscutivelmente, vamos lembrar que o tema que mais cai na prova do OAB, é recurso, tá? Então, recurso é o tema mais cobrado. Recurso, competência, ação penal, são temas com uma incidência altíssima na prova de primeira fase do exame de ordem, tá? Então, a gente tem que estar ligado. E aí, gente, para a gente começar a trabalhar recursos, tá? A gente vai primeiro mostrar para você quais são os recursos cabíveis dentro do processo penal. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai falar. Em termos de recursos, a gente vai trabalhar quais são os recursos cabíveis, quando cada um deles cabe, né? E aí, o que tem mais probabilidade na prova, então a gente tem que ter atenção a isso. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que os recursos no processo penal, eles são classificados em recursos ordinários e recursos constitucionais. Os recursos constitucionais são aqueles que estão previstos dentro da própria Constituição Federal. Então, vamos lá. Primeira coisa, recursos constitucionais, ok? E aí, quando a gente pensa nos recursos constitucionais cabíveis no processo penal, nós temos, evidentemente, o recurso extraordinário, né, lá previsto no artigo 102 da Constituição, o recurso especial, previsto no artigo 105 da Constituição, e o recurso, gente, ordinário constitucional. Afinal de contas, o que é esse recurso ordinário constitucional? Antes da gente trabalhar, né, propriamente cada um deles, e aí recurso especial, recurso extraordinário é a mesma coisa do processo civil. Então, quando é que cabe recurso extraordinário? Quando eu tenho uma decisão em última instância, né, que ofende a Constituição Federal. Então, essa é a primeira situação aí. Recurso especial, quando eu tenho uma decisão em única ou última instância, no extraordinário também, única ou última instância, proferida por um tribunal. Fica ligado nessa diferença. O recurso extraordinário é única ou última instância, decisão em única ou última instância. O recurso especial é única ou última instância proferida por um tribunal. Então, não cabe recurso especial de decisão de turma recursal, porque turma recursal não é tribunal, beleza? Mas cabe recurso extraordinário. Fechado? Então, aquela turma recursal dos juizados. Mas o que a gente precisa entender aqui, né? Então, recurso especial, extraordinário, quando a decisão ofende a Constituição. E o especial, quando a decisão ofende lei ordinária, não é? Norma infraconstitucional, lei ordinária, lei federal, ou quando há dissídio jurisprudencial. Então, é basicamente a mesma coisa que no processo civil, que nos outros ramos do direito, né? Mas a gente precisa ter atenção aos prazos. Então, no processo penal, a gente vai usar o procedimento lá previsto no CPC para o recurso especial extraordinário. O prazo é de 15 dias. E o recurso ordinário constitucional, gente, afinal de contas, que recurso é esse? Esse aqui é o mais badalado e é a nossa preocupação inicial, tá?
O recurso ordinário constitucional, gente, lá no site do STF, no site do STJ, você vai ver a sigla RHC, porque é o recurso em habeas corpus. Então, reparem que é um recurso super utilizado no processo penal. E aí a gente precisa entender quando é que cabe recurso ordinário constitucional. Antes de mais nada, você precisa lembrar que o prazo do ROC é de 5 dias, tudo bem? ROC, 5 dias. Mas quando é que cabe recurso ordinário constitucional? Então, a gente tem que ter essa coisinha aqui na ideia. Quando eu tiver um habeas corpus denegado, então, significa, o indivíduo impetrou um habeas corpus e a ordem de habeas corpus foi negada por um tribunal. Preste atenção nisso que eu estou dizendo agora. Para que eu possa utilizar o recurso ordinário constitucional no habeas corpus, é preciso que eu tenha uma denegação, ou seja, a ordem foi negada por um tribunal. Então, exemplo, eu impetrei um habeas corpus no TJ ou no TRF, e aí o TJ negou a ordem, ou o TRF negou a ordem. Eu vou poder entrar com recurso ordinário constitucional para o STJ. Ficou claro? Agora, e se eu tiver impetrado um habeas corpus direto no STJ? Então, eu impetrei o habeas corpus no STJ, e aí o STJ negou a ordem de habeas corpus. Então, eu vou impetrar, vou interpor um recurso ordinário constitucional no STF. Entendeu essa diferença? Então, a gente precisa ficar ligado nisso, tá? Então, olha para cá. Se eu tenho, vou botar até aqui, né, para a gente poder entender bem essa situação. Olha só a minha hipótese. A minha autoridade coatora era o juiz estadual ou o juiz federal. Se a minha autoridade coatora for o juiz estadual, eu vou impetrar um habeas corpus no TJ. Se a minha autoridade coatora for um juiz federal, eu vou impetrar o habeas corpus no TRF. Aí, gente, olha bem essa situação. O TJ ou o TRF negou a ordem. Negou. Então, eu vou com um recurso ordinário constitucional para o STJ. Olha só, bonitão, lindão, maravilhoso. Ana, mas e se a minha autoridade coatora for direto o tribunal, ou o TJ ou o TRF? Ana, eu não entendi essa hipótese, não. Então, veja bem, o réu estava solto, aí foi interposta uma apelação, aí durante o julgamento da apelação, o próprio tribunal decretou a prisão do réu. E vamos imaginar que seja uma prisão ilegal, entendeu? Lembra? Vamos lembrar que não cabe execução provisória da pena, né? Então, vamos imaginar que o TJ, veja, eu apelei da decisão, o réu apelou, né? E aí o réu apelou, ainda não transitou em julgado, mas o TJ já mandou ele iniciar o cumprimento da pena, prisão ilegal, né? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou impetrar um habeas corpus no STJ, porque a minha autoridade coatora, que cerceou a liberdade do réu de forma ilegal, foi o próprio tribunal. Então, eu vou impetrar o habeas corpus no STJ. E se o STJ negar a ordem? Se ele negar a ordem, eu vou entrar com ROC para o STF. Então, reparem que só cabe recurso ordinário constitucional de decisão denegatória de habeas corpus por um tribunal. Ana, e se quem negar a ordem de habeas corpus ou conceder? Porque agora repare, né? O ROC só cabe de negativa. Mas vamos imaginar que a autoridade coatora não seja o juiz, a autoridade coatora seja o delegado. Ou é possível que o coator seja um particular, né? Então, eu tenho coator ou o delegado de polícia ou um particular. Nesse caso, eu vou impetrar o habeas corpus no juiz de primeiro grau. E aí eu impetrei o habeas corpus no juiz de primeiro grau. Se o juiz de primeiro grau conceder ou negar a ordem de habeas corpus, o recurso cabível é, na verdade, o recurso em sentido estrito. Então, essa é a diferença que eu preciso que você saiba aí. Veja, se a ordem de habeas corpus for negada por um tribunal, ROC, 5 dias. Se
a ordem de habeas corpus for concedida ou negada por um juiz de primeiro grau, recurso em sentido estrito, também 5 dias, ok? Então, beleza, já guardamos essa informação, era a nossa primeira dica de recurso. Porque quando a gente fala top 10, eu podia dar só 10 dicas, mas eu vou dar várias dicas de cada tema, porque né, aquelas que são mais importantes. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender aí a respeito de recurso. Beleza, gente? Mas, vamos lá, agora a gente precisa ter outra situação aqui que a gente precisa ter ideia. Vamos lá. Então, eu falei dos recursos constitucionais, né? Mas eu tenho os recursos ordinários. E quais são os recursos ordinários no processo penal? E aí, gente, esses recursos ordinários são aqueles previstos em norma infraconstitucional, né? Então, são eles, primeiro, os embargos de declaração, o recurso em sentido estrito, que a gente apelida de rese, né, para não ter que escrever tudo, né? A apelação, o agravo em execução, a carta testemunhável e os embargos infringentes e de nulidade. Primeira coisinha que a gente vai ter que fazer aqui. Reparem, eu vou separar aqui essa chavezinha em 2. Esses aqui de cima são os recursos ordinários comuns. Por que eles são comuns? Porque ambas as partes podem interpor. E aqui eu tenho os recursos ordinários especiais. O que significa isso? Gente, os embargos infringentes de nulidade é um recurso exclusivo da defesa. Ele só é cabível, veja, a favor do réu. Entenderam? Nunca contra. Então, vamos falar logo, antes de qualquer coisa, os prazos de cada um, tá? Então, embargos de declaração, prazo, 2 dias. Mas no juizado especial criminal, 5 dias, ok? Recurso em sentido estrito, 5 dias. A apelação, 5 dias. Mas no juizado especial criminal, são 10 dias com razões. Mas, Ana, não entendi isso do com razões, porque no processo penal, gente, a gente tem, tanto no recurso em sentido estrito, vou até colocar um asteriscozinho aqui, ó, no rese, na apelação e no agravo em execução, um prazo para interposição do recurso. Aí o juiz admite o recurso e intima a parte para apresentar as razões em outra data. E aí, veja, no rese, são 5 dias para interposição, mais 2 dias para razões. Na apelação, 5 dias para a interposição, mais 8 dias para as razões. E no agravo em execução é igual ao rese, 5 dias para a interposição, mais 2 dias para as razões, ok? E aí a gente precisa ficar ligado, tá? Que a tempestividade do recurso é analisada na interposição. Exemplo, eu fui intimada da sentença. Aí, dentro de 5 dias, eu apelei. Beleza, maravilha, meu recurso é tempestivo. Aí o juiz recebeu o recurso, me intimou para apresentar as razões. E aí eu tenho 8 dias para apresentar as razões. Se eu apresentar as razões fora do prazo, não vai ter problema. A tempestividade do recurso não é pelo prazo das razões, é pelo prazo da interposição. Só que no juizado especial, a gente tem que ter cuidado, porque a apelação no juizado é 10 dias já com as razões inclusas, que nem acontece no processo civil, que a gente manda as razões junto. No juizado é assim, tá? Então, é isso. Carta testemunhável, 48 horas. Embargos infringentes de nulidade, 10 dias. Beleza, já sei os prazos. E agora, gente, desses recursos aqui, Ana, qual você vai escolher, né? Ó, primeira coisa é o agravo em execução. Vamos eliminar logo o agravo em execução, ele é muito fácil. Gente, de qualquer decisão do juiz de execução penal, cabe agravo em execução. Não importa a decisão.
Gente, se o juiz da execução espirrar, agravo em execução. Ficou claro? Facílimo, tá? Então, de qualquer incidente de execução, agravo em execução. Mas precisa ser uma decisão do juiz da execução, né, gente? Não é do diretor do presídio, beleza? Então, juiz da execução, deu uma decisão? Agravo em execução. Ficou claro? Prazo, 5 dias. Beleza? Agora, vamos lá. Lógico, embargo de declaração é a mesma coisa do processo civil. Se houver omissão, obscuridade, dubiedade, ambiguidade, não é isso? Eu vou entrar com os embargos de declaração para o próprio juiz esclarecer o que está confuso, tá? Apelação. Gente, a gente vai guardar que cabe apelação de sentença. Lógico que eu tenho a apelação residual, que é o artigo 593, inciso 2. Mas vamos considerar, porque agora, como dica, não dá para a gente esmiuçar isso, né? Então, a gente precisa entender que sentença condenatória ou absolutória, apelação 5 dias. Se for no juizado, apelação em 10 dias. No juizado especial, tem um diferencial que são as questões mais importantes em relação a recurso em sentido estrito. Preciso que você preste atenção nisso aí. Lógico que o recurso em sentido estrito, gente, cabe de um montão de hipóteses. São 25 incisos, mas grande parte desses incisos hoje foram derrogados, porque cabe agravo em execução. Exemplo, lá no RES, no artigo 581, está escrito que cabe recurso em sentido estrito da decisão que unifica a pena. Isso quem faz é o juiz de execução. Já falei, qualquer decisão de execução cabe agravo em execução e não recurso em sentido estrito. Beleza? Beleza? Mas vamos lá, quais são as hipóteses mais prováveis de rese, né? Hipótese número 1, da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa. Realmente, da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, cabe recurso em sentido estrito. Mas se a rejeição da denúncia ou queixa for dentro do juizado especial criminal, aí, meu filho, é a apelação da Lei 9.099, no prazo de 10 dias. Então, essa é a exceção. Exceção sempre cai mais que regra, né? Então, você já sabe, fora do juizado especial criminal, rejeição de denúncia ou queixa, recurso em sentido estrito. Dentro do juizado especial criminal, rejeição de denúncia ou queixa, apelação, prazo de 10 dias, porque é a apelação da Lei 9.099, ok? E lembrar, gente, muito importante, que juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher não é juizado especial criminal. Não confunda. Então, o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher é uma vara especializada. Então, se rejeitar a denúncia ou queixa na violência doméstica, é recurso em sentido estrito no prazo de 5 dias. Beleza? Entendido? No mais, gente, a gente também tem que lembrar, e essas são as hipóteses mais prováveis, né, de rese, que, olha para cá, na primeira fase do procedimento do júri, o juiz pode proferir várias decisões, né? No final da primeira fase, a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação e a absolvição sumária. E aí, qual o recurso em cada uma dessas decisões, né? Ele proferindo essas decisões, que recurso eu vou utilizar? Recurso em sentido estrito ou apelação? Nos dois casos, 5 dias, tá? Fácil, vogal com vogal, consoante com consoante. Aqui é consoante, recurso em sentido estrito, que também começa com consoante. Mas de impronúncia e absolvição sumária, cabe apelação, vogal com vogal, consoante com consoante. Não se esqueça disso. E, gente, na hora que a gente está fazendo o top 10 aqui para você, na hora que a gente está dando as dicas, sempre alguma coisa passa na nossa cabeça. Às vezes a gente está falando, e sabe aquela coisinha que vem assim? E é melhor a gente não ignorar, né? Então, vamos nos lembrar que a absolvição sumária do artigo 415, que é o artigo da absolvição sumária no júri, tá? Ela pode ocorrer, então, na final da primeira fase do procedimento, se o juiz do júri estiver convencido de que o fato não existiu, ele vai absolver sumariamente. Se ele estiver convencido da negativa de autoria ou de participação, ele vai absolver sumariamente. Se ele estiver convencido de que a conduta é atípica, se ele estiver convencido de que existe uma excludente de ilicitude,
a exemplo aí do estado de necessidade, da legítima defesa, né, ele vai absolver sumariamente. E também vai absolver sumariamente se ele estiver convencido da excludente de culpabilidade. Só que nós temos várias hipóteses de excludente de culpabilidade, concorda? Uma delas é a isenção de pena, porque o indivíduo era inimputável por doença mental. Nesse caso, preste atenção. Para o juiz absolver sumariamente, ele vai ter que aplicar uma medida de segurança. E ele só pode absolver sumariamente em razão da inimputabilidade decorrente de doença mental, o artigo 26 caput do Código Penal, se esta for a única tese defensiva. Se tiver outra tese defensiva, ele vai pronunciar o réu para dar a chance do réu ser absolvido pela outra tese no júri, entenderam? Porque por mais que foi absolvido, mas se vai aplicar a medida de segurança, talvez a outra tese seja melhor, que garanta uma absolvição própria, sem medida de segurança. Beleza? É o parágrafo único do artigo 415. Vamos dar uma lidinha nele quando acabar a aula aqui. Ok? Entendido? Beleza? Então, voltando lá nos nossos recursos ordinários, a gente já entendeu, né? A carta testemunhável tem menos chance, mas a carta testemunhável é quando o juiz admite um recurso em sentido estrito ou um agravo em... Ele, na verdade, o juiz não admite, não recebe, o juiz ACO, o juiz de primeira instância, não recebe o rese ou o agravo em execução. Então, nesse caso, eu posso entrar com uma carta testemunhável. Ou quando ele, tendo recebido a apelação, não promover a subida da apelação para o tribunal. Aí também vai caber carta testemunhável, que é engraçadíssima. É um recurso que a gente vai interpor para o escrivão, endereçado para o escrivão. Muito doido, tá? Cai muito em prova de analista judiciário. E, finalmente, gente, quando é que cabe embargos infringentes de nulidade? Que era o que eu queria chegar. Gente, cabe embargos infringentes de nulidade quando eu tenho, presta atenção, são 3 requisitos. Uma decisão proferida no 2º grau, então foi o julgamento de uma apelação, de um recurso em sentido estrito ou de um agravo em execução. Só nesses 3 casos. Então, o tribunal, eu interpus uma apelação, o tribunal julgou. Eu interpus um recurso em sentido estrito, o tribunal julgou. Eu interpus um agravo em execução, o tribunal julgou. Então, primeiro requisito, decisão proferida no 2º grau. Desfavorável ao réu. Por isso que é um recurso exclusivo da defesa, né? E não unânime. Então, são 3 desembargadores que julgam, gente. E aí, a decisão foi 2-1. E aí, cabe embargos infringentes de nulidade para uma Câmara ou sessão, que são 5 desembargadores no próprio tribunal. E aí, eu preciso que você preste atenção. Se, vamos dar um exemplo, 2 desembargadores votaram pela condenação e 1 pela absolvição, pelo motivo X, eu posso entrar com embargos infringentes de nulidade buscando esse motivo X que o desembargador vencido entendeu cabível. Eu não posso pensar em outra coisa, tá? Buscar outra coisa. Porque os embargos infringentes de nulidade só devolvem o voto vencido. Só o voto vencido, tá? Agora, vamos lá. Exemplo. Todos os 3 desembargadores votaram pela condenação. 2 desembargadores entenderam que era condenar e manter a pena privativa de liberdade. Mas um desembargador entendia por substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Então, eu vou poder correr atrás da restritiva de direitos, porque eu só devolvo nos embargos infringentes de nulidade o teor do voto vencido. Então, é só o que o desembargador vencido opinou, ok? Entendido? Recurso, limamos. Ficou claro? Agora, o que a gente vai falar? De competência. Esse é o nosso top 2, né? Então, do nosso top 10, número 2, competência no processo penal. E, afinal de contas, quais são os aspectos super importantes relacionados à competência, gente? O primeiro deles, indiscutivelmente, é estelionato. Gente, já era para ter caído, cadê a questão, né? Porque a gente sabe que, recentemente, houve uma alteração do Código de Processo Penal e foi incluído um parágrafo 4º no artigo 70 do CPP. A regra no processo penal, em relação à competência pelo lugar da infração, é o local da consumação do crime, não é verdade? No estelionato, a regra em relação ao local da consumação do crime é o local em que o indivíduo obteve a vantagem, né?
Então, aquele indivíduo que praticou o estelionato obteve a vantagem em que lugar? Esse seria o local competente para o processo de julgamento no estelionato clássico, né? Ali no tradicional. Nosso problema é que nós temos estelionato através da emissão de cheque sem a suficiente provisão de fundos. Tudo bem que hoje ninguém usa cheque, né? Hoje, gente, o cheque foi substituído pelo Pix, né? Então, é isso aí que a gente tem que estar ligado. Então, as alterações promovidas no código foram as seguintes. No estelionato praticado através da emissão de cheque sem a suficiente provisão de fundos, no estelionato praticado mediante sustação ou frustração do pagamento do cheque. O que é isso? O cara deu um cheque, chequezinho de papel mesmo, aquele que a vovó usa, tá? Então, o cheque, ele deu o cheque, quem assinou o cheque foi o próprio dono da conta, tá? Só que não tinha fundo, ele já sabia que não tinha fundo, que é lesar o patrimônio daquela pessoa que vendeu a coisa. Então, nesse caso, né, emissão de cheque sem fundo, nós vamos ter uma alteração aí da competência. Frustração do pagamento do cheque. É quando a pessoa dá o cheque, depois liga para o banco e fala assim, olha, não paga o cheque não, eu perdi o talão, entendeu? Dá um caô desse. Então, nesse caso, o que a gente tem caô, gente, é troço ultrapassado, né? Meu Deus do céu, minha idade fala, né? Aí, o que a gente tem, né? Na emissão de cheque sem a suficiente provisão de fundos, na sustação do pagamento do cheque, no estelionato praticado mediante depósito, o que inclui o PIX, tá? E transferência bancária, né? O que você vai ter agora é que a competência é definida pelo domicílio da vítima. Então, vamos de novo. Nos estelionatos praticados com emissão de cheque sem a suficiente provisão de fundos, sustação do pagamento do cheque mediante depósito ou transferência bancária, a competência para o processo e julgamento é a do domicílio da vítima. Ana, e se forem várias vítimas? Poxa, muito comum isso hoje. Imagine, o cara botou lá um iPhone 17 para vender no OLX, né? E aí não tem iPhone 17, porra nenhuma, não tem iPhone 17, mas ele botou lá para vender, e aí várias pessoas caíram no golpe e depositaram na conta dele, através de Pix, o valor do tal iPhone 17, baratíssimo, nem sei se tem iPhone 17, meu filho. E aí, veja só, nesse caso, né, o que vai acontecer? Eu tenho várias vítimas, vai ser o domicílio das vítimas, mas vai ser aquele que for prevento. Então, se forem várias vítimas, é prevenção, ou seja, o juiz que primeiro toma ciência, entre os vários domicílios das vítimas. Fechado, gente? Então, novamente, nesse caso, artigo 70, parágrafo 4º, grande chance de cair na prova. Ok? Agora, cuidado, hein? Se o netinho pediu o cheque da vovó para comprar um computador, eu gosto muito desse exemplo. Ah, eu quero ser gamer. E aí eu quero comprar um computador de gamer. Aí eu tenho 18 anos, peço à mamãe, mamãe diz, não vai me dar coisa nenhuma, vai trabalhar. Aí eu vou na vovó, vovó, coitadinha. Aí vovó foi instruída pela mamãe e vovó diz, não posso dar, sua mãe proibiu. Aí o menininho pega, né? Menininho não, né? Pelo amor de Deus, merece uma surra. Pega o cheque da vovó, que ainda usa cheque, vai numa loja, falsifica a assinatura da vovó. Aí, gente, não é emissão de cheque sem fundo, aí é estelionato do artigo 171 caput. E aí é o local da obtenção da vantagem. Beleza? Entendido? Não confunda essas hipóteses. No mais, em termos de competência, tem um outro tema que eu acho que já deveria ter caído e não caiu. Tá? Isso é um absurdo, essa prova há tantos anos e não caiu até hoje, a hipótese de tráfico interestadual. Preste atenção, gente. O tráfico de drogas, para ser da competência da Justiça Federal, é preciso que tenha transnacionalidade ou internacionalidade. Ou seja, eu tenho realmente uma investigação que investiga uma rede transnacional, ou seja, de tráfico, os caras que são traficantes estão em contato com organizações de tráfico lá fora e tal, aí tudo bem, é competência federal. Se a vovó do pote estiver tentando sair com a droga na vagina, né, pelo aeroporto, tá? Levar a droga para fora ou trazer a droga para fora, ou o rapazinho na prancha de surf, né, aquela mula, tentando levar a droga para fora do país ou entrar com a droga no país, a competência é federal, tá? Mas, se o tráfico for interestadual, tipo, carinha que leva droga do Rio para Goiás, quem investiga esse crime normalmente é a Polícia Federal, mas quem julga é a Justiça Estadual. A posição é sumulada, inclusive, tá? Então, a gente tem que ter atenção nisso.
tráfico de drogas interestadual, competência estadual. Ficou claro? Interestadual, competência estadual. Internacional, aí a competência é federal. Fechado, gente? Entendido? E outra coisa, vamos imaginar aquele carinha que manda trazer pelo correio, ou por outro meio, mas a droga é uma droga sintética de outro país para cá. E aí preste atenção, às vezes, né, o correio, a droga entra na caixinha, aí ela vai para um centro de distribuição do correio, que nem sempre é o lugar que o cara mora ou que ele pratica o tráfico. Vai para outro lugar e lá descobrem a droga. O STJ já chegou a entender que era o local da apreensão do produto, mas hoje esse não é o entendimento. O entendimento é de que o melhor local para processo e julgamento, e aí nesse caso a competência é federal, porque a droga veio de fora do país. Mas, nesse caso, a competência para o processo de julgamento é o local em que o indivíduo pratica a traficância, que é o local para o qual a droga estava destinada. A não ser que eu não saiba que lugar é. Aí, nesse caso, se eu não souber, vai ser o local da apreensão do produto. Fechado? Tranquilo? Ui, estou até cansada. Né? Então, vamos lá, gente. Agora, nosso tema 3, ação penal. E aí é indiscutível, né, que em termos de ação penal, gente, a gente tem aqui, olha só, muitas possibilidades de questões, né? Muitas possibilidades de questões. Mas a primeira coisa que a gente precisa lembrar, tá, é que nem todo crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, nem todo crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, o crime é de ação penal pública incondicionada, tá? O único crime que teve a natureza da ação penal alterada pela Lei Maria da Penha foi lesão corporal leve e lesão corporal culposa. Recentemente, nós tivemos uma alteração do crime de ameaça, né? Foi no dia 5 de outubro de 2024. Então, o crime de ameaça praticado até o dia 5 de outubro de 2024 era de até outubro de 2024. Ele era de ação penal pública condicionada à representação, ainda que tivesse sido praticado contra a mulher no âmbito doméstico familiar. Mas do dia 6 de outubro de 2024 para cá, esse crime, a ameaça, é, em regra, um crime de ação penal pública condicionada. Mas, quando praticado contra a mulher em razão dela ser mulher, passou a ser de ação penal pública incondicionada. Só que perseguição continua sendo um crime de ação pública condicionada à representação. Então, você precisa ter atenção nisso. Não é porque o crime foi praticado contra a mulher no âmbito doméstico familiar que o crime é de ação penal pública incondicionada. Existe crime de ação penal privada na violência doméstica, exemplo de injúria, calúnia, difamação, dano, tá? São crimes de ação penal privada, mesmo que a vítima seja mulher no âmbito doméstico e familiar, tá? Então, a gente tem que ter atenção a isso, certo? Agora, a gente precisa entender o seguinte em relação à ação penal, tá? Quando eu estou diante de um crime de ação penal pública condicionada, então, crime de ação penal pública, essa é a questão que mais cai, tá? Condicionada à representação. E aí, na violência doméstica familiar contra a mulher, o exemplo seria, um dos exemplos seria perseguição, tá? Então, se eu estou diante de um crime de ação penal pública condicionada à representação, a vítima, e aí estou pensando geralzão, tá? Não é na violência doméstica, não, geralzão. A vítima vai ter que representar. A representação é uma condição específica de procedibilidade, sem a qual o Ministério Público não vai poder oferecer denúncia. Lembrando, gente, que a representação tem que ocorrer em 6 meses do conhecimento da autoria. Não é verdade? É o prazo decadencial, lá do artigo 38 do CPP. Então, a vítima foi lá e representou. Beleza, ok? Aí vai surgir para a gente uma dúvida. A vítima representou, será que ela pode mudar de ideia e retirar a representação? A resposta é sim. Mas ela tem que fazer isso, então, se ela representou, ela pode se retratar da representação até o oferecimento da denúncia. Isso está no artigo 25 do CPP.
E essa questão cai muito, então presta atenção. A vítima, ela pode uma hora querer e outra não querer. Então, ela representou, aí depois ela mudou de ideia, que é retirar a representação. Ela pode? Pode, desde que faça isso até o oferecimento da denúncia. Qual é a exceção? A exceção é a Lei Maria da Penha. Então, na Lei Maria da Penha, o artigo 16 da Lei 11.340 de 2006 diz que a vítima pode se retratar da representação se for um crime de ação penal pública condicionada. De novo, lesão corporal leve culposa é pública incondicionada quando praticado contra a mulher no âmbito doméstico familiar. A ameaça, se foi praticada de outubro de 2024 para cá, passou a ser pública e incondicionada quando praticado contra a mulher no âmbito doméstico familiar. Então, nesse caso, o artigo 16 diz que a vítima, se for pública condicionada, ok? Que a vítima pode se retratar da representação na presença do juiz, numa audiência especialmente designada para essa finalidade, até o recebimento da denúncia. Essa é a nossa exceção. Ficou claro? Entendido? Então, quando é uma infração de ação penal pública condicionada à representação, praticada contra a mulher no âmbito doméstico familiar, a vítima foi na delegacia e representou, foi instaurado inquérito. Aí a vítima voltou na delegacia e falou assim, eu voltei com ele, fiz as pazes, queria retirar o negócio aí. Aí o delegado tem que falar para ela, você tem que ir no juizado especial, no juizado de violência doméstica, tem que ir lá falar com o juiz e pedir para marcar uma audiência especial para retirada da representação. Porque ela vai fazer isso na presença do juiz, o juiz vai procurar saber se ela foi coagida, essas coisas todas. Fechado? É entendido? Então, repare, é diferente na violência doméstica da regra geral, tá? E aí vem uma dúvida. Ana, a vítima representou. Aí depois ela tirou a representação, só que depois ela mudou de ideia de novo e quer se retratar da retratação, ou seja, ela quer apresentar uma representação nova. Ela pode? A pergunta é sim, desde que faça isso dentro dos 6 meses do artigo 38 do CPP. Então, ela pode mudar de ideia, ela pode voltar lá e representar, mesmo tendo dito que não queria antes. Mas ela tem que fazer isso dentro de 6 meses contados do conhecimento da autoria. Fechado? Então, a gente precisa ficar ligado nisso aí, tá? O que mais de ação penal que a gente precisa lembrar? Gente, não esquecer, né? Ação penal pública, princípio da oficialidade, da obrigatoriedade, da indisponibilidade. O MP não pode desistir da ação penal, né? Agora, na ação penal privada, a vítima é regida pela oportunidade, conveniência e disponibilidade. Então, ela pode oferecer, vai oferecer a queixa se quiser, mas tem que fazer dentro de 6 meses sob pena de decadência, né? Do conhecimento da autoria. E se ela tiver oferecido a queixa e quiser desistir depois, ela pode desistir através do perdão ou através da perempção, né? E aí a perempção são aquelas hipóteses do artigo 60 do Código de Processo Penal, né? Então, ela pode abandonar a causa por mais de 30 dias, se a vítima morrer e os sucessores processuais, o famoso CAD, né? E o CAD tem 2 seis, cônjuge ou convivente em união estável. Ascendente, descendente, irmão tem que assumir o feito dentro de 60 dias. Se não assumir, veja, perempção, né? Se o querelante for pessoa jurídica e essa foi extinta sem deixar a empresa sucessora, né? Ou ainda, se o querelante não comparecer a ato ao qual deveria estar presente sem justo motivo, ou quando deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Então, pensa naquela hipótese assim, na hora das alegações finais, que são os memoriais, né? O advogado do querelante, em vez de fazer um pedido expresso nas alegações finais, olha, diante do exposto, requer, seja julgado procedente o pedido para condenar o querelado nas penas tais. Em vez de falar isso, ele fala assim, que seja feita justiça. Olha só, gente, não formulou o pedido de condenação nas alegações finais, ocorreu perempção, está extinto o processo e a punibilidade em razão desse instituto. E aí a gente precisa estar ligado no seguinte, quando a vítima querelante, nas alegações finais, pede a absolvição, ela deixou de formular o pedido de condenação. Então, o juiz não vai poder nem condenar, nem absolver. Mas ela não pediu absolvição? Sim,
Mas quando ela faz isso, já ocorreu a morte do processo. E aí o juiz não pode julgar procedente ou improcedente o pedido, porque a vítima desistiu do pedido. A perempção é a morte do processo por falta de interesse do autor. Então, quando ela protocola aquela petição maldita lá, falando da absolvição, o processo está extinto. Só falta o juiz reconhecer isso depois. Fechado, gente? Então, nosso top 10, ação penal, foi... Agora, nosso top super exclusivo, maravilhoso, sensacional, extraordinário, o ANPP. Gente, grande chance de cair a ANPP na nossa prova. E aí a gente tem que lembrar que o ANPP está previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal. É aquele artigo que tem que ser lido antes da prova. Mas a gente precisa entender o seguinte. Primeira coisa que a gente precisa entender, o procedimento do ANPP. Tá? Então, reparem, né? Vamos imaginar que chega lá nas mãos do Ministério Público um inquérito policial num crime com pena mínima inferior a 4 anos, que não tem nem violência, nem grave ameaça, certo? Contra a pessoa. Então, presta atenção que esses são os requisitos do ANPP. Crime com pena mínima inferior a 4, que não tenha violência ou grave ameaça à pessoa, o indivíduo está disposto a confessar. Ana, precisa que ele tenha confessado na delegacia? Não, não precisa ter confessado na delegacia. O Ministério Público, verificando que aquele crime cabe à ANPP, vai intimar o indivíduo para ele dizer se tem interesse no ANPP ou não. Se ele tiver interesse no ANPP, ele vai confessar, ok? Então, confissão formal e circunstanciada do acusado, e quando o MP entender que a medida é suficiente para reprovação e prevenção de outros crimes. Agora, não cabe à ANPP quando couber transação penal, porque a transação penal é melhor para o indivíduo, gente. Se for uma infração com pena máxima de até 2 anos, é melhor transação penal. Tem que ser transação, não pode ser ANPP. Aí a transação nem precisa da confissão, né? Então, se cabe transação, é transação. Se o indivíduo for reincidente, não cabe a ANPP. Se for violência doméstica e familiar contra a mulher ou o crime tiver sido praticado em razão... Contra a mulher, não, peraí. Se for violência doméstica contra qualquer pessoa, na violência doméstica não cabe a ANPP. Ou quando o crime tiver sido praticado contra a mulher em razão dela ser mulher, ok? Não cabe a ANPP se o indivíduo já recebeu outro ANPP, uma transação penal ou uma suspensão condicional do processo nos últimos 5 anos. E também não cabe a ANPP quando esse cara faz do crime seu meio de vida. É aquele cara que pratica toda hora furto. O carinha do furto do celular, sabe como? Tá? Esse aí, olha só, não vai caber ANPP, salvo se for caso de insignificância, ok? Então, atenção nisso aqui, certo? Outra dica, se o indivíduo, tá, fez um ANPP, aceitou, fechou o acordo, e depois não cumpriu o acordo, e a denúncia for oferecida, porque quando ele não cumpriu o acordo, a denúncia vai ser oferecida, tá? É igual na transação penal. Se o indivíduo, é a súmula vinculante 35, inclusive, na transação penal, né? Então, se o indivíduo faz a transação penal, ou a ANPP, e depois descumpre aquela pena que ficou ajustada, o MP vai oferecer a denúncia, tá? O MP vai oferecer a denúncia, beleza? Então, vamos imaginar, o cara fez o ANPP, aí firmou o ANPP, não cumpriu. O MP ofereceu denúncia. Mas aquele crime vai caber suspensão condicional do processo. Vai poder aplicar? Não. Então, o fato dele ter descumprido o que ficou acordado no ANPP pode caracterizar impedimento, obstáculo para o oferecimento da suspensão condicional do processo. Só para eu não passar batido aqui e não esquecer de falar, tá? Então, a ANPP é um temaço, certo? Que tem chance de cair na prova. Mas como é que é o procedimento do ANPP? Então, chegou o inquérito policial na mão do promotor de justiça, né? E ele viu que cabe o ANPP, porque tudo isso aqui está preenchido. Beleza, cabe a ANPP. Ele vai intimar o indivíduo para firmar o acordo. O indivíduo vem ao Ministério Público, faz a confissão e tudo mais, o acordo é firmado, ele tem que estar acompanhado por advogado, ok? E aí, o MP e o investigado com o seu advogado firmam um acordo. Vai para o juiz. O juiz não participa do acordo, mas ele tem que avaliar o acordo para verificar a legalidade e a voluntariedade do acordo. Se o juiz discordar dos termos firmados no acordo, o juiz vai devolver para o promotor, para ajustar.
E aí o promotor vai ajustar, vai devolver para o juiz. Se o juiz se recusar a homologar o ANPP, cabe recurso em sentido estrito. Então, fica ligado aí, é o inciso 25 do artigo 581 do CPP. Então, se o juiz se recusar a homologar o ANPP, recurso em sentido estrito. Ficou claro? Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Primeira não, que eu já falei um monte, né? Mas, segundo, tá? Vamos imaginar que a situação não seja essa. O inquérito foi para o Ministério Público, e aí o promotor olhou esse inquérito e, embora o indivíduo tenha direito ao ANPP, o promotor não ofereceu a proposta. Então, nesse caso, o indiciado, o investigado, pode buscar junto ao juiz a aplicação do artigo 28 do CPP, a remessa à instância superior do Ministério Público, que nem naquela hipótese em que o juiz discorda do arquivamento, então, vai para o artigo 28 do CPP, é a mesma coisa aqui. Então, repare a diferença. Quando é que o juiz aplica o artigo 28? Quando o MP não oferece a proposta e o juiz entende que o indivíduo faz jus ao benefício. Então, ele remete à instância superior do MP. Ok? Quando é que cabe recurso em sentido estrito? Quando o juiz se recusa a homologar o ANPP. Ficou claro? Beleza? E aí, só para constar, né? Na transação penal e na suspensão condicional do processo, que tem inclusive súmula, é a súmula 696 do Supremo Tribunal Federal. Se o promotor não oferecer a transação e o cara fizer jus ao benefício, se o promotor não oferecer a suspensão condicional do processo e o indivíduo fizer jus ao benefício e o juiz acha que ele tem direito, o juiz aplica o artigo 28 e remete à instância superior do MP. Fechadíssimo? Maravilha, né? Então, a gente venceu mais essa etapa, certo? E vamos para o nosso próximo tema. E aí, olha para cá, eu já falei dos 10, né, que eu escolhi, já falei, vou no quinto agora, mas já falei muito mais do que 10 dicas, né? Então, vamos lá, gente, questões e processos incidentes, né? Esse é um tema, gente, muito assim, sabe, nessa reta final, um conselho, leia o código dos artigos 92 a 154. Leia, do CPP. Porque muito de questões e processos incidentes cai letra de lei. Exemplo, se cair alguma questão sobre incidente de falsidade documental, vai cair letra de lei. Se cair alguma questão sobre incidente de insanidade mental, provavelmente vai cair letra de lei. Então, leia o código. Ficou claro? Então, pega aí, ó, para um minutinho, dá uma lida. Vou ler hoje 10 artiguinhos, do 92 ao 154. Amanhã vou ler mais 10 artiguinhos. Faça isso, certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Mas quando a gente pensa, gente, em questões e processos e incidentes, o que a gente tem que pensar antes de qualquer outra coisa? Na diferença entre questão prejudicial e questão preliminar, ok? Então, o que é uma questão prejudicial? Prejudicial é aquela questão que afeta o mérito da causa. O que é uma questão preliminar? Geralmente são as questões processuais, né? São questões processuais. As questões preliminares são geralmente arguídas através de exceções. Então, é o artigo 95 do Código de Processo Penal. 95, tá? Então, peraí, Ana, me explica aí. Exemplo, suspeição de juiz, suspeição e impedimento, né? Incompetência do juízo, ilegitimidade de parte, litispendência, coisa julgada, são questões preliminares, que são arguídas através de exceções, né? Qual é o momento oportuno para a parte arguir a suspeição, impedimento? Suspeição e impedimento é arguída através da exceção de suspeição, né? Quando é que qual é o momento oportuno para incompetência, para coisa julgada? É no prazo da resposta à acusação, através da petição de exceção. Então, vai ser exceção de coisa julgada, exceção de litispendência, exceção de ilegitimidade de parte, exceção de suspeição, exceção de incompetência do juízo. E presta atenção, a exceção de suspeição, ela é julgada antes de qualquer outra coisa. E por que ela tem que ser julgada antes de qualquer outra coisa? Porque, lógico, se o juiz for suspeito, ele não pode decidir nenhuma das outras coisas, né? A decisão dele vai ser nula, tá? Então, oposta à exceção de suspeição,
Que, lógico, pode acontecer de eu descobrir a suspeição do juízo depois, aí eu vou entrar com exceção depois. Mas o certo é, se eu já sei que o juiz é suspeito, eu vou entrar dentro do prazo de 10 dias, é o mesmo prazo da resposta à acusação. A parte vai apresentar a resposta à acusação e a exceção de suspeição, ok? Mas se eu entrar com uma exceção de suspeição e uma de incompetência, tá? Que nem foi o caso do Lula, tinha uma exceção de suspeição e outra de incompetência. Primeira de suspeição, tá? Porque se o juiz for suspeito, ele não pode nem decidir a exceção de incompetência, certo? Entendido? Então, atenção nisso aí, beleza? Lembrando ainda que eu posso arguir suspeição do juiz, do Ministério Público e dos serventuários da Justiça, dos peritos e intérpretes, tá? Todos esses podem ser suspeitos ou impedidos, tá? Bom, mas aí o que a gente precisa entender daqui? Então, essas são as questões preliminares, mas nós temos as questões prejudiciais. E o que são as questões prejudiciais? Então, questões... E o que são essas questões prejudiciais? Elas podem ser, gente, de dois tipos, tudo bem? Então, existem questões prejudiciais heterogêneas, que são as trabalhadas no Código nos artigos 92 e 93 do CPP, ok? E temos as questões prejudiciais homogêneas. Qual é a diferença entre uma e outra? A questão prejudicial heterogênea é uma questão que afeta o mérito da causa, mas que tem que ser avaliada, que é da competência de um juiz não penal, um juiz extrapenal. Então, o grande exemplo é um crime de bigamia, e aí o indivíduo chega e diz assim na sua defesa: ah, eu não sou bígamo porque o meu casamento anterior é nulo. Gente, a única pessoa que pode decidir sobre a anulação de casamento é o juiz civil. O juiz criminal não pode resolver isso, né? Então, as questões prejudiciais podem ser heterogêneas, quando dependem da compulsão da competência de outro juiz, ou homogêneas, quando são da competência do próprio juiz criminal. Me dá exemplo, Ana. Exemplo facílimo. Imagine que o indivíduo tenha usado um documento falso para praticar um estelionato. E aí, a falsificação de documento vai ser absorvida pelo estelionato. Mas, para saber se tem estelionato ou não, preciso primeiro verificar se o documento é falso. Então, o juiz vai ter que instaurar um incidente de falsidade documental. Quem resolve sobre a falsidade do documento? O próprio juiz criminal. Então, ela é uma prejudicial homogênea. Ficou claro? Decidida pelo próprio juiz criminal. Quer ver outro exemplo? Uma exceção da verdade no crime de calúnia. Tá? Então, na exceção da verdade no crime de calúnia, quem decide é o próprio juiz criminal. Então, isso é uma prejudicial homogênea. Ok? Aí o juiz vai primeiro decidir essa questão, para depois, então, enfrentar o crime principal, né? Beleza? Agora, na questão prejudicial heterogênea, nós temos de dois tipos. A heterogênea de suspensão obrigatória, que é o artigo 92, e a de suspensão facultativa, que é o artigo 93. Ana, qual é a diferença? Quando é que a questão prejudicial, e aí o pessoal fala assim, prejudicial obrigatória, porque a gente é preguiçoso. A prejudicial obrigatória é uma prejudicial heterogênea de suspensão obrigatória, ok? A prejudicial facultativa, prejudicial heterogênea de suspensão facultativa. É que a gente é preguiçoso, a prova também é, tá? Então, a prova vai falar prejudicial obrigatória, prejudicial facultativa. Então, a gente precisa lembrar, as prejudiciais obrigatórias são aquelas que versam sobre estado das pessoas. Estado civil, capacidade, cidadania. Beleza? Como é o caso da bigamia. Então, no caso da bigamia, né, é uma hipótese de estado civil. Então, só o juiz civil pode decidir. Nesse caso, o juiz criminal necessariamente vai suspender o processo criminal e aguardar a decisão civil. Tem que aguardar o trânsito em julgado do processo civil. E o Ministério Público, caso a ação lá anulatória do casamento não tenha sido ajuizada ainda, o MP vai poder, inclusive, promover a ação, tá? E se já tiver em andamento, ele vai intervir para agilizar lá. Mas a gente tem que entender que o juiz criminal só vai poder retomar o processo da bigamia
depois da anulação da decisão cível de anulação do casamento, transitar em julgado, ok? Então, pode ficar suspenso por muito tempo. Lógico que suspende também a prescrição, né? E a suspensão facultativa? É quando for uma hipótese que não verse sobre o estado das pessoas. Então, outra matéria qualquer. Vamos dar um exemplo? Uma discussão sobre o crime de violação de patente, né? Uma patente médica, uma patente de um medicamento, sei lá, ou de um desenho industrial, de uma marca. Mas aí a parte chega e diz assim, não, mas a gente está discutindo lá no cível se a quem pertence essa marca, né? Aí, nesse caso, se o juiz criminal reputar que realmente a dúvida é séria, fundada, ele vai suspender o processo criminal por um prazo determinado. O MP vai poder intervir lá também, mas não pode ajuizar a ação, não, tá? A ação já tem que ter sido ajuizada. Então, o juiz criminal, se entender que realmente existe dúvida fundada, séria, e já existe o processo, ele vai suspender o processo criminal por um prazo determinado, ok? Aí, se no final do prazo não decidiu nada, aí ele vai julgar que, lógico que ele corre o risco de depois a decisão de lá acabar prejudicando essa, e ter que entrar com a revisão criminal. Mas, nesse primeiro momento, é um prazo determinado. Vamos ler o artigo 92 e o artigo 93 do Código de Processo Penal. Beleza, gente? Então, questões prejudiciais heterogêneas e questões prejudiciais homogêneas, ok? Agora, vamos lá. O que mais de questões e processos incidentes a gente quer falar e que tem chance? A gente precisa saber a diferença entre busca e apreensão. Mas, Ana, busca e apreensão não é prova? Não, busca e apreensão é a fonte de prova. A busca e apreensão está prevista no capítulo das provas. Mas, na verdade, né, ela pode recair sobre coisas, sobre pessoas, depende da finalidade, certo? Então, ela é também uma medida cautelar real. Uma medida cautelar eu vou buscar, através da busca e apreensão, uma prova de um crime. Ou, né, vou buscar através da busca e apreensão, uma coisa objeto do crime, certo? Então, a gente depois vai falar isso melhor nas tais aulas extras que eu vou passar. Mas busca e apreensão, sequestro, arresto e hipoteca legal. Esses institutos aqui estão previstos no Código de Processo nos artigos 124 ou 125 e seguintes, tudo bem? Então, 124, tem que olhar se é o 124 ou 125. E seguinte, e a busca e apreensão está lá no artigo 240, né, do CPP, até o artigo 251. Então, aqui 240 a 251. Mas o que eu quero, gente? Preciso que você entenda, né, que busca e apreensão tem muita coisa relacionada à prova ilícita e tudo mais. Que a gente vai ter que dividir esses 4 institutos em 2 grupos. Todas essas hipóteses são medidas assecuratórias ou medidas cautelares que recaem sobre coisas, nesse exemplo que a gente está usando aqui. Tudo bem? Como é que eu vou diferenciar quando o juiz vai determinar apenas a busca e apreensão, quando ele vai determinar um sequestro de bens, quando ele vai determinar um arresto, quando ele vai determinar uma hipoteca legal? O arresto e a hipoteca legal recaem sobre bens lícitos. Ana, sobre bens lícitos? Por que o juiz criminal está indo em cima de bens lícitos do indivíduo? Porque esse indivíduo tem a obrigação de reparar o dano sofrido pela vítima. Então, se houver risco desse indivíduo botar os bens que ele tem no nome de terceiros para evitar a reparação do dano, o juiz determina o arresto ou a hipoteca legal. Ficou claro? Então, o arresto e a hipoteca legal recaem sobre bens lícitos. Quando é que o juiz utiliza de arresto e hipoteca legal? O arresto é sobre bens móveis e a hipoteca legal sobre bens imóveis. Ok? Tá? Móveis, arresto. Imóveis, hipoteca legal. Beleza? Mas, Ana, no Código de Processo está escrito arresto em imóvel, mas é medida preparatória da hipoteca legal, porque a hipoteca legal demora. Então, o juiz pode primeiro determinar o arresto dos bens móveis e imóveis, e aí em 15 dias ele tem que ter regularizado a hipoteca legal. Então, o arresto pode, para os bens imóveis, ser uma medida preparatória da hipoteca legal. Beleza? Tá? Mas é para garantir a reparação do dano sofrido pela vítima. Então, são bens lícitos do indivíduo, tá? Agora, a busca e apreensão e o sequestro recaem sobre
bens ilícitos. E quando é que o juiz, e aqui é para evitar o enriquecimento ilícito, né? Quando é que o juiz determina busca e apreensão e quando é que é sequestro? Veja, a busca e apreensão é sobre o próprio produto do crime. Exemplo, João furtou uma moto. O juiz, o delegado de polícia está investigando, já sabe onde João mora, tem informações que João escondeu a moto na casa X. Aí ele vai representar por uma busca e apreensão, com a mandado de busca e apreensão, entrar na casa, pegar a moto, né? Mas aí a moto é o próprio produto do crime. A moto vai ser apreendida, vai para a perícia e depois vai ser devolvida para a vítima. Não é verdade? Beleza? Entendido, gente? Então, é aí que cabe a busca e apreensão. Mas vamos imaginar que o João tenha furtado uma moto, aí vendeu essa moto, com o dinheiro da moto ele comprou outra moto. A moto que está dentro lá da casa dele, até eu vou precisar da busca e apreensão para entrar lá e pegar a moto. Mas essa moto não é o produto do crime. E repare, se eu for lá e só pegar a moto, João vai lá no Detran e passa a moto para o nome de outra pessoa. Então, eu preciso do sequestro. O sequestro não é para o produto do crime, é para bens adquiridos com o produto do crime. Então, essa é a diferença. Preciso que você preste atenção. Então, aqui, busca e apreensão é bens móveis que configuram o produto do crime. E o sequestro? Bens móveis e imóveis adquiridos com o produto do crime. E lembrando, gente, pode inclusive estar em nome de terceiro, tá? Então, ainda que de boa fé. Então, bem adquirido com produto do crime, em nome do próprio investigado ou de terceiros, cabe sequestro de bens. Ficou claro, gente? Entendido? Muito bem, vou encontrar com vocês. Fica ligado, a gente vai divulgar nas redes sociais do CERS, nas minhas redes sociais, professora Ana Cristina, e também aqui no canal do YouTube do CERS, certo? As datas dessas revisõezinhas que eu vou fazer pela manhã para ajudar você a gabaritar processo penal na prova. Beijo enorme. Até lá.